Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre a genética, a parte da biologia que estuda a hereditariedade, como as características passam para os nossos descendentes. E para isso, nós temos que lembrar sempre de um homem, Mendel. Gregor Mendel foi um monge austríaco que lá pelos anos de 1865-66 publicou trabalhos em que ele estudava as sementes de ervilha e como elas passavam suas características para os seus descendentes. Isso deu origem ao que conhecemos hoje como genética. Todas as células de um organismo pluricelular eucarionte, como nós, possuem material genético. No nosso caso, especificamente, o DNA. Em um cromossomo, cada segmento do DNA capaz de transcrever uma molécula de RNA é chamado de gene. Portanto, o cromossomo é uma sequência linear de genes. O lugar ocupado por um gene no cromossomo é denominado locus gênico. E o conjunto de genes de uma espécie é o genoma, e está presente em todas as células de um organismo, e não apenas naquelas que se manifestam. Por exemplo, o gene para a cor dos nossos cabelos também está nas nossas células nervosas, nas células musculares e na nossa pele. Nas nossas células somáticas, ou seja, todas que não são os nossos gametas, nós encontramos cromossomos aos pares, os famosos cromossomos homólogos, ou seja, apresentam a mesma forma, tamanho e posição de centrômero. Nesses cromossomos, os genes que estão localizados nos mesmos locos, cada um em um cromossomo homólogo, são chamados de alelos. E esses genes alelos, eles determinam a mesma característica, ou seja, são genes da cor de cabelo ou da cor do olho, por exemplo. Mas não necessariamente eles determinam o mesmo aspecto. Então, por exemplo, em um cromossomo, o gene daquela região ali pode determinar o cabelo castanho, mas no outro cromossomo homólogo, ele pode determinar cabelo ruivo. Isso nos leva a um conceito muito importante em genética, que é a dominância. Em um par de alelos, existe um gene que se manifesta somente quando está em dose dupla, ou seja, tem que ter dois genes iguais para aquela característica poder existir. Existem alguns que precisam de um só para se manifestar. Os que precisam de um só para se manifestar são chamados de dominantes e são representados por letras maiúsculas, por exemplo, Azão, Bzão, Czão. E os genes que precisam de dose dupla para manifestar sua característica são chamados de recessivos, e são representados por letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho e assim sucessivamente. Quando nós temos indivíduos com alelos iguais, seja Azão ou Azinho, a gente chama eles de homozigotos. E quando eles têm um Azão e um Azinho, o Azinho é o heterozigoto. E esse conjunto de coisas genéticas que faz com que a gente tenha o cabelo de uma cor, a pele de outra cor, tenha mais barba, menos barba, tenha sobrancelha grossa, fina, tudo isso é o genótipo. Agora, não é porque você nasce com o cabelo preto, por exemplo, você precisa ter cabelo preto pro resto da vida. Você pode pintar o seu cabelo. E aí entra o conceito de fenótipo. O fenótipo são as características morfológicas, fisiológicas ou até comportamentais dos seres vivos. E essas características podem ser visíveis e expressas para a gente observar ou não. Por exemplo, tipo sanguíneo. Isso é um fenótipo, que se você não fizer um exame de sangue, você não vai saber qual é o seu tipo sanguíneo. Agora, por exemplo, o formato dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a textura da casca das frutas, tudo isso são exemplos de fenótipos que a gente consegue ver ou sentir que existem na natureza. Porém, os fenótipos podem ser alterados. Por exemplo, a cor do cabelo. Se você nasceu com cabelo preto, você pode pintar o seu cabelo de vermelho, roxo, amarelo, do que você quiser. Com isso você vai alterar o seu fenótipo. Porém, isso não vai alterar a coloração natural do seu cabelo, porque quando ele voltar a nascer, ele não vai nascer loiro, ou roxo ou vermelho, ele vai nascer da cor preta que ele era anteriormente. Isso se deve ao genótipo. E a pergunta que eu deixo para vocês é: qual a diferença entre haploide e diploide? É isso, galera. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.